Epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 18. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bendito, nós rogamos a Ti a Tua bênção, para entendermos a Tua palavra e para sermos fortalecidos por meio da esperança que nós temos em Cristo, esperança da ressurreição dos mortos. Assim como Cristo ressuscitou, nós cremos que o Senhor também ressuscitará o Teu povo, aqueles que já faleceram e dormem com o Senhor. Nós também cremos, Pai, que nós seremos transformados. Conceda-nos a graça, Pai, de que essa esperança seja cada vez mais fortalecida em nós. Amém. Que nós suplicamos. Amém. Amém. Meus irmãos, todo mundo aqui sabe que a morte é uma realidade no nosso mundo. A morte é uma realidade, não tem como fugir dela. É algo certo para todo mundo, para todo tipo de pessoa. E normalmente a morte é algo difícil de se lidar. Nós vemos pessoas que perdem seus entes queridos, e essas pessoas, elas às vezes até mesmo entram em desespero. Até mesmo entre os crentes, a morte é algo complicado, algo difícil. A pessoa que nós amamos, a pessoa que nós temos ali próxima de nós, está convivendo conosco, às vezes acontece de a gente ter a experiência dessa pessoa partir, e isso não é algo fácil. A morte, meus irmãos, a gente poderia ilustrar isso, a gente poderia trazer a imagem aqui da morte como uma visita indesejada, uma visita que não tem educação. Sabe quando alguém entra na casa das pessoas assim sem pedir? A morte é algo assim. Ela é parecida com isso. Ela não bate na porta. Ela apenas aparece, ela entra na nossa vida e a gente não tem controle nenhum sobre ela. Não importa se você não quer que ela esteja lá, não importa a sua opinião sobre isso, a morte, ela chega e você e eu, nós não podemos controlá-la. Ela não está debaixo do nosso domínio. Você pode até querer que ela não esteja presente, que ela vá embora, mas isso não causa nenhuma frustração no poder da morte. Não é algo que nós podemos controlar e todos nós sabemos muito bem disso. Meus irmãos, nesse trecho do capítulo 4, Paulo procura consolar os irmãos de Tessalônica que tinham experimentado a perda de seus irmãos queridos em Cristo, que morreram crendo no Senhor. Nós vimos em uma das quintas-feiras, se não me engano, 2 semanas atrás, que Paulo termina o último trecho que nós vimos do capítulo 4, que é o versículo do 9 a 12, falando em uma exortação
a prática ao amor fraternal, ao amor familiar, ao amor entre irmãos. E esse amor, como nós vimos, é um amor que diz respeito a se envolver também na questão financeira. Nós somos uma família, a Igreja de Cristo é uma família, e nós nos envolvemos uns com os outros em amor, e esse envolvimento envolve ajudar financeiramente também os necessitados da igreja. Mas nós sabemos muito bem, como nós falamos nesse dia que nós vimos esse trecho, que esse tipo de ajuda pode gerar em alguns uma vida cômoda. Porque quando alguém não está trabalhando, está recebendo alimento, tem lugar para morar, está recebendo comida, essa pessoa pode ficar acomodada e não querer trabalhar. Então o apóstolo Paulo ele termina o versículo 12 do capítulo 4 com uma exortação. Ele fala, eles precisam trabalhar e se portar com dignidade para que os de fora vejam isso e vejam que vocês vivem de uma maneira honrada, de uma maneira digna. E também ele fala que o trabalho é necessário para que nós não venhamos a precisar de nada, não venhamos a passar a necessidade. Então é assim que o apóstolo Paulo termina esse trecho que nós vimos no estudo de quinta. E nós vimos já, meus irmãos, nessa carta, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que Paulo, Silvano e Timóteo queriam voltar a Tessalônica para rever os irmãos, e não apenas isso, para fortalecer a deficiência da fé deles. Existiam questões que esses irmãos precisavam resolver no que diz respeito à sua fé. Então Paulo ele queria se reencontrar com os irmãos também por causa disso, para ajudá-los naquilo que eles tinham dúvida, naquilo que eles precisavam de instrução. E, pelo que parece, a ressurreição dos mortos era uma dessas áreas da fé que os irmãos de Tessalônica precisavam de instrução, de esclarecimento, até porque, lembra que esses irmãos estavam passando perseguições. E o que dá a entender aqui, no capítulo 4, no trecho que nós lemos, é que depois deles virem a fé em Cristo, alguns irmãos já tinham falecido. Então, talvez a perseguição ferrenha que aquela igreja passava tenha levado alguns até mesmo à morte. Pode ser isso, né? Outros podem ter morrido também de causas naturais. Mas a questão aqui é a seguinte, mesmo depois de terem vindo à fé em Jesus Cristo, depois de terem crido no Senhor, alguns membros dessa igreja haviam morrido. Então, perceba que eles estavam nessa situação. Alguns irmãos nossos morreram. E o que vai acontecer com eles? Será que eles vão participar da ressurreição quando Cristo vier? Então, Paulo ele traz um esclarecimento no que diz respeito a essa questão. E nós vemos 4 elementos ou 4 coisas aqui nesse trecho sobre a ressurreição dos mortos. A primeira questão que nós vemos, a primeira verdade, está no versículo 13 ao 14. E a primeira verdade é que nós não precisamos nos entristecer demais, pois nós temos uma esperança certa. Nós não precisamos nos entristecer demasiadamente quando um irmão em Cristo morre, porque a nossa esperança, que é a ressurreição dos mortos, é uma esperança certa. Isso se encontra no versículo 13 e no versículo 14. Veja que no versículo 13, Paulo fala que, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, os que dormem é um eufemismo para alguém que está já morto, né? Até porque, como vocês sabem muito bem, quando a pessoa está morta, parece que ela está dormindo, né, no caixão ali. Então, Paulo usa esse eufemismo aqui, que era usado pelos judeus e também no mundo romano. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como o resto, os demais, as pessoas que não têm esperança. Meus irmãos, os romanos, eles viam a morte como algo bem desconhecido. Existiam crenças variadas, né, sobre o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Alguns filósofos entendiam que a morte
era o livramento da alma dessa prisão que é o corpo. Outras pessoas, né, tinham uma crença muito vaga sobre uma vida pós-morte, mas era uma crença cheia de superstições. Então, um poeta, até mesmo um poeta grego, ele relata essa falta de esperança e o desespero que a morte traz com as seguintes palavras. Ele fala o seguinte: as esperanças são para os vivos, mas aqueles que morrem não têm esperança. Então, Paulo entende que esse tipo de tristeza, uma tristeza que vem por causa da falta de esperança, ela não pode existir entre os cristãos, ela não pode existir na igreja de Cristo. E perceba, meus irmãos, que Paulo aqui, ele não está dizendo que a gente não pode se entristecer quando um parente que morreu em Cristo, ou quando um irmão da igreja que morreu em Cristo, parte para o Senhor. Ele não está dizendo que, olha, vocês não podem se entristecer nunca, vocês não podem ficar tristes por causa do luto. Ele não está dizendo isso. Paulo não é alguém que despreza o sofrimento humano. Muito pelo contrário, né? Ele não está falando aqui, ele entende que quando alguém querido morre, alguém em Cristo, a gente tende a ficar triste, né? É normal, isso é normal. Então Paulo ele não está desprezando o sofrimento, falando que a gente não pode se entristecer. A questão aqui é que não pode haver uma tristeza em demasia como os pagãos possuem, porque eles não têm esperança nenhuma. E até hoje, esse tipo de sofrimento a gente vê na vida das pessoas ímpias. Você vê que eles não têm esperança nenhuma. Os ímpios pode até ter uma ideia ali, alguma crença sobre a vida após morte, mas é uma crença muito vaga. Eu vejo pessoas falando que quando alguém morre, ela vira uma estrela, né, no céu. Vê que é uma crença muito pobre e não há esperança nenhuma de rever aquela pessoa amada, aquela pessoa querida. Algumas pessoas, até mesmo quando perdem seus parentes, elas cometem loucuras, né? Por causa dessa falta de esperança. Alguns até mesmo tiram suas próprias vidas, porque para elas é como se o mundo estivesse acabando, como se o mundo tivesse terminado. Tiram suas próprias vidas, perdem a vontade de viver, abandonam as suas responsabilidades, emprego. Elas não conseguem mais viver. Então, você percebe esse tipo essa ausência de esperança até mesmo hoje, não só na época de Paulo, mas isso acontece hoje também. Mas os crentes possuem uma esperança certa e segura. Então a causa para nós não nos entristecermos como os gentios aparece no versículo de número 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meus irmãos, nesse versículo se encontra um credo, né, um dos mais antigos credos da igreja, que é um credo, como os irmãos sabem muito bem, é uma declaração de fé, é uma declaração de uma crença, ou de uma fé. Então, nós vemos isso aqui. E qual é essa declaração? Ela é muito básica, muito curta, que é Jesus morreu e ressuscitou. É um dos credos mais antigos da igreja. Um outro que nós conhecemos é Jesus é Senhor. Então, no Novo Testamento, nós temos vários credos básicos que apontam para a fé cristã. E um deles aparece aqui: Jesus morreu e ressuscitou. E, por vezes, credos eles expressam acontecimentos históricos. Por exemplo, o credo apostólico, ele é um credo que expressa ali várias coisas que aconteceram. Nós cremos em Deus Pai, o Criador do mundo, criou os céus e a terra. Nós cremos no seu Filho, no seu único Filho Jesus Cristo. Ele nasceu da Virgem Maria e por aí vai.
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então, o credo apostólico, ele traz vários acontecimentos históricos ali, que são coisas do passado. E isso também é verdade aqui. Jesus morreu e ressuscitou. É algo que aconteceu na história, é algo que aconteceu no passado. Mas Paulo, ele coloca esse credo aqui não apenas para trazer uma informação sobre algo que aconteceu. Ele coloca essa informação aqui para mostrar que o que acontecerá com aqueles que pertencem a Jesus. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, a mesma coisa acontecerá com aqueles que morrem no Senhor. Eles morreram e também ressuscitarão. A construção que Paulo coloca aqui, esse trecho do versículo 14, no grego, ele expressa uma condição que, se for cumprida, então a afirmação seguinte necessariamente necessariamente acontecerá. Então, por exemplo, Jesus morreu e ressuscitou. É certo também que, assim como isso aconteceu com Cristo, Deus trará os mortos à vida, ele ressuscitará o seu povo. Então, a maneira como Paulo constrói a frase aqui mostra que, se essa condição foi cumprida, a morte e a ressurreição de Cristo, o que acontece depois é algo certo. A morte e ressurreição também daqueles que pertencem a Cristo, que estão unidos a Ele. Então, veja que essa é a segurança certa do crente. E outra verdade que nós vemos nesse trecho do capítulo 4 é que a morte não trouxe prejuízo aos nossos irmãos que morreram. Isso aparece no versículo 15. Então, quando nós falamos de ressurreição dentre os mortos, podem surgir várias dúvidas com relação a isso. Até hoje a gente tem dúvida com relação a algumas coisas. E uma das dúvidas que podem surgir é que essas pessoas que morreram, elas terão algum prejuízo quando o Senhor retornar. Então, será que... a gente sabe que quando alguém morre, o corpo ele entra em estado de putrefação. Será que quando o Senhor retornar e ressuscitar essas pessoas, elas estarão naquela condição? Então, poderia ser uma dúvida desses irmãos. Aqui não é claro qual é a dúvida que eles tinham e qual é a dúvida que Paulo quer sanar em relação a isso, mas pode surgir aqui a ideia de que aqueles que morreram em Cristo, eles estarão em desvantagem com relação aos que estão vivos na vinda do Senhor, ou seja, eles sofrerão algum tipo de prejuízo por terem morrido. Então, Paulo, veja que ele fala aí, nós vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, o que eu vou falar agora, diz o apóstolo Paulo, isso vem do próprio Senhor Jesus. Pode ser uma palavra ou um dito de Jesus durante o seu ministério terreno, pode ser também alguma palavra que o Senhor revelou após a sua ressurreição. Mas a ideia aqui é que, perceba que Paulo ele fala que a palavra do Senhor que vem é que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum nós precederemos os que dormem. Aqui a ideia é que, de modo nenhum, nós teremos alguma vantagem sobre essas pessoas. Então, Paulo ele quer aqui tranquilizar aqueles que perderam seus entes queridos, seus irmãos, em Cristo Jesus, e mostrar que o fato deles morrerem antes da vinda do Senhor não os desfavorece. Mas, na ordem dos acontecimentos, é o que Paulo vai falar posteriormente aqui no nosso texto, Deus lidará primeiramente com aqueles que dormem. Ou seja, nós não teremos nenhuma vantagem sobre esses irmãos que morreram. Pelo contrário, eles não sofrerão perda. Cristo, ou Deus, quando Cristo retornar, Deus ele ressuscitará primeiro os que dormem, como aparece no versículo 16. Meus irmãos, sabe aquele dia que você vai para a escola? Os irmãos aí que... os adolescentes, né?
que estão estudando aí talvez já tenham passado por isso, e os irmãos aqui também provavelmente já passaram por isso. O dia que você falta à escola, o dia de aula, por causa de alguma enfermidade que você teve naquele dia, ou porque você faltou, simplesmente porque você faltou, você quis faltar naquele dia, né? Mas sabe que, às vezes, quando isso acontecia, no outro dia, quando nós chegávamos na escola e íamos conversar com os nossos amigos, eles falavam que aconteceram coisas maravilhosas. A professora levou para passear, os alunos ganharam presentes, justamente no dia em que nós faltamos, porque nós não estávamos presentes naquele dia. Então, perceba que o que acontecerá no dia da vinda do Senhor não funciona dessa maneira. Os irmãos que não estarão presentes na vinda do Senhor, ou seja, aqueles que não estarão vivos nesse dia, eles não terão desvantagem nenhuma. Eles receberão a sua recompensa sem prejuízo. Então, não é como acontecia conosco quando nós faltávamos, não estávamos presentes no dia de aula, e os nossos colegas usufruíam ali de coisas maravilhosas naquele dia que nós não estávamos presentes. Muito pelo contrário, esses irmãos receberão a sua recompensa vinda da parte do Senhor. Então, é o que nós vimos aqui, nesse segundo trecho, a segunda verdade, no versículo 15, é que a morte não trouxe prejuízo aos nossos irmãos que dormiram no Senhor. E a terceira verdade que nós vemos nesse trecho é que nós estaremos com o Senhor para sempre. Aparece aí no versículo 16 e 17. Então, acompanhe comigo aí. Perceba que Paulo, no versículo 16, ele traz várias imagens sobre essa vinda do Senhor. Então, aqui o apóstolo ele fala como serão as coisas, como elas acontecerão no dia que Cristo voltar e os mortos ressuscitarem. E Paulo, ele dirá sobre a ressurreição, algumas coisas que ele fala aqui, ele vai falar também em algumas de suas cartas futuras. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo ele diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, perceba que o versículo 16 e 17, que Paulo aqui descreve, onde Paulo descreve a ressurreição dos mortos, ele vai falar depois na sua primeira carta aos irmãos de Corinto. Então, aqui em Tessalonicenses, Paulo fala como acontecerá essa ressurreição. E ele fala disso montando um quadro de imagens bíblicas e também de uma imagem política. Nós já vamos ver o que significa isso. Então, há três imagens que Paulo utiliza aqui para falar do que acontecerá no dia em que Cristo retornar e os mortos ressuscitarem. A primeira imagem que ele usa, que aparece no versículo 16, é uma imagem que vem do Antigo Testamento, da passagem em que Deus entrega a Torá ao povo de Israel. Ali em Êxodo 19, Deus ele desce sobre o Sinai, e ali no Monte Sinai ele entrega a Torá. Então, a vinda de Cristo, a vinda do Senhor, ela é descrita aqui nesses termos. Ou seja, porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, é provável que Paulo esteja fazendo alusão a essa imagem que nós vemos lá em Êxodo, de Yahvé descendo sobre o Sinai. E Paulo fala também que a trombeta de Deus será ressoada. Paulo aqui ele está fazendo alusão ao Salmo 47, no verso 5, onde o salmista ali
menciona Yahvé sendo exaltado ou entronizado em Sião, na cidade de Jerusalém. Ali as trombetas são ressoadas e o Senhor é exaltado como rei. Então perceba que a imagem aqui é uma imagem real. É uma imagem em que Cristo ele desce dos céus e a trombeta de Deus é ressoada e Cristo é exaltado como rei, como aquele que é o Senhor do mundo. E, meus irmãos, é interessante aqui que Paulo fala dessa descida, e é provável que Paulo ele não esteja falando disso em termos muito literais. Não quer dizer exatamente que Cristo vai descer mesmo de um céu que fica acima de nós, porque lembra que o céu, na Bíblia, é uma outra dimensão, digamos assim, é o melhor termo que a gente pode usar aqui para explicar isso. É uma realidade que está por trás da nossa. Aqui, então, Paulo, quando ele fala de Cristo descendo, não quer dizer que Cristo está acima de nós, em um lugar acima de nós. Até porque a gente tem imagens do espaço e não tem nenhum céu, nos termos bíblicos, no espaço. Então, a ideia aqui não é exatamente de literal, né, de Cristo descendo mesmo, até porque em outros lugares, Paulo ele fala de Cristo reaparecendo ou aparecendo. Em outros lugares, Paulo fala de Cristo simplesmente como aparecendo. Ele não fala de Cristo descendo, mas surgindo, aparecendo, se manifestando em glória. Então, essa ideia da descida, ela é expressa aqui para aludir ao Antigo Testamento, né? E essa ideia de entronização de Cristo, mas ela não deve ser entendida como uma descida muito literal, né? Muito literalmente, como alguns irmãos entendem. Pode ser, pode não ser. A questão é que Cristo será exaltado naquele dia, como rei, como Senhor de todo o mundo. Ele aparecerá em glória. Então, veja que essa é a primeira imagem que Paulo usa aqui. A segunda e a terceira imagem, ou as duas últimas imagens que Paulo usa aqui, que aparece no versículo de número 17, são imagens que têm sido mal interpretadas por cristãos ao redor do mundo. Se você é cristão há muito tempo, muito provavelmente você já assistiu aquele filme Deixados para Trás. E o filme Deixados para Trás retrata a vinda do Senhor de um modo muito estranho. Lá mostra que quando Jesus retorna, quando ele vem, as pessoas simplesmente somem e a roupa das pessoas ficam lá jogadas no chão. Elas são levadas dessa terra, desse mundo, para viver uma vida desencarnada nos céus, sem o corpo. Então, provavelmente se você é um cristão antigo, você já assistiu, ou pelo menos já ouviu falar desse filme Deixados para Trás. Eu estou mencionando isso porque Paulo fala aqui que nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, a má compreensão desse trecho fez com que surgissem essas crenças que são enganosas com relação à vinda do Senhor. Então, quando Paulo fala aqui de ser arrebatado entre nuvens, isso não deve ser entendido como uma ascensão literal nossa, como se todos nós fôssemos flutuar até chegar até o Senhor, até chegar a Jesus. Paulo ele está fazendo uma alusão aqui ao texto de Daniel 7. Então, ele não está falando aqui que isso acontecerá literalmente, a igreja vai flutuar até se encontrar com Cristo. Mas ele está fazendo uma alusão ao trecho do capítulo 7 de Daniel, onde o profeta tem a visão de uma figura chamada de o Filho do Homem. O Filho do Homem, em Daniel 7, ele vem com as nuvens do céu e ele se encontra com Deus.
E é interessante, meus irmãos, que esse trecho de Daniel, ele menciona vários reinos e impérios do mundo, e um desses impérios massacra, persegue o povo do Senhor, a igreja de Cristo, e no final, Deus ele destrói essa besta que aparece ali, esse reino, melhor dizendo, na imagem de uma besta, ali em Daniel 7, e dá o reino, entrega o reino, o poder e o domínio aos santos do Altíssimo, que na visão de Daniel é representada pelo Filho do Homem. Então, quando Paulo fala desse encontro entre as nuvens, ele está fazendo uma alusão a essa imagem, a ideia de que a igreja de Cristo, a igreja que sofre a perseguição, ela será vindicada pelo Senhor. O dia da vinda de Cristo, de Jesus, será o dia da vindicação para nós que somos o povo de Deus. Deus julgará a nossa causa, ele nos declarará como corretos, dando-nos honra juntamente com o Senhor Jesus. Então, é essa imagem que Paulo usa, e é isso que ele está falando aqui nesse trecho. E, por fim, a terceira imagem que Paulo usa é uma imagem política. Quando ele menciona aí no versículo 17 que nós nos encontraremos com o Senhor. Então, Paulo ele retrata aqui a igreja de Cristo, os cristãos, como cidadãos romanos. Naquela época, cidadãos romanos saíam para se encontrar com uma autoridade, com um imperador, por exemplo, que vinha à cidade numa visita de Estado. Então, os cidadãos da cidade saíam ao encontro do imperador e o escoltavam de volta à cidade. Então, é essa imagem que Paulo está usando aqui. Nós nos encontraremos com Cristo e nós estaremos com Ele para sempre. Veja que Paulo não está falando que nós nos encontraremos com o Senhor e Ele vai levar a gente para outro lugar. Paulo não fala que Jesus vai tirar a igreja dele da terra. Não fala isso aqui. Ele fala simplesmente que nós nos encontraremos com Ele e que nós estaremos para sempre com o Senhor. Com Ele e com os nossos irmãos que morreram em Cristo. Então, meus irmãos, o nosso encontro com Jesus, ele é certo. Ele é apenas uma questão de tempo. Nosso encontro com o Senhor e com os nossos irmãos que morreram em Cristo, crendo no Senhor, unidos a Ele, ele é apenas uma questão de tempo. Paulo não trata aqui de uma possibilidade que irá acontecer, que poderá acontecer, melhor dizendo. Muito pelo contrário, ele trata como algo que é algo certo. E quando isso acontecer, já não haverá mais separação. A morte não mais terá poder sobre nós, a morte já não mais terá poder sobre os nossos irmãos que partiram, ela nada poderá fazer. Pois como Paulo fala em outro lugar, nesse dia a morte será tragada pela vitória de Cristo. A morte será destruída na vitória de Jesus e também na nossa vitória com Ele. Porque tudo aquilo que é de Cristo é também do seu povo. Ele é o nosso representante, ele é o nosso cabeça federal, o nosso representante diante de Deus. Então, tudo aquilo que Cristo fez para o seu povo, é aquilo que ele conquista, aquilo que ele conquistou também, nós conquistaremos. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória com Ele. É por isso que depois da ressurreição, a morte não terá poder nenhum sobre o povo de Deus. É isso que nós vemos aqui. Então, essa terceira verdade que nós vimos é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso implica também em estarmos para sempre com os nossos irmãos que partiram. E a última verdade que nós veremos agora nesse texto é que a ressurreição ela tem um fim prático, que é consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
como aparece no versículo 18. Então, veja, meus irmãos, que, como nós mencionamos no início do nosso sermão, a ideia do que vai acontecer com aqueles que estiverem mortos podem trazer dúvidas, podem trazer até mesmo curiosidades. Como é que vai ser essa ressurreição? A gente não sabe explicar exatamente em detalhes como ela será. Então, esse tipo de curiosidade surge bastante no meio do povo de Deus. Mas perceba que Paulo, ele fala aqui da ressurreição não é para satisfazer nossas curiosidades com relação a isso. Paulo não está aqui apenas para sanar curiosidades a esse respeito. O texto aqui da ressurreição ele tem um fim prático, que é a nossa esperança, o nosso consolo. Então, o texto está aqui para nós usarmos essa verdade para consolarmos uns aos outros, como motivo de esperança, para acender a chama da nossa confiança e da nossa tranquilidade uns dos outros quando a tristeza vier. Quando a tristeza vier por nós termos perdido entre aspas, né? Nós estarmos separados, digamos assim, dos nossos irmãos que partiram. Então, nesses momentos de tristeza, nós podemos nos apoiar na promessa do Senhor, que é segura e firme. A garantia que temos é que o próprio Jesus, que experimenta uma vida ressurreta, também dará uma vida ressurreta, um novo corpo, num corpo incorruptível, imortal, a todos aqueles que pertencem a Ele, a todos aqueles que estão unidos a Ele, quer vivos, quer mortos. Então, é essa a esperança que nós temos. Cristo tanto ressuscitará os que dormem, como também transformará o nosso corpo mortal e corruptível para ser um corpo incorruptível e imortal, assim como dele. E nós nos encontraremos com ele e estaremos para sempre com o Senhor. Então, que Deus nos dê a graça de termos essas palavras firmes no nosso coração. Porque a esperança da ressurreição é o básico que todo cristão deve ter. É o básico da nossa fé. A gente não está aqui adorando a Deus, esperando apenas a morte vir para irmos ao céu, vivermos uma vida incorpórea. Essa não era uma crença judaica, também não era a crença e esperança dos primeiros cristãos. A maior esperança da igreja é a vinda do Senhor e a ressurreição dentre os mortos para viver no novo mundo de Deus, que é aqui. Não nesse mundo agora, no estado em que ele está, mas num estado renovado, num estado restaurado. E Deus nos dará a bênção e a graça de termos corpos transformados para vivermos nessa nova realidade que Cristo trará. Então, que as palavras do apóstolo Paulo no versículo 18, elas estejam firmes conosco, que nós coloquemos isso em prática. Nós consolemos uns aos outros com essas palavras de esperança certa e firme. Amém.